RFI Convida. Adriana Brandão. Marcelo Evelyn é um dos grandes nomes da dança contemporânea. Ele integra a programação especial em homenagem à coreógrafa brasileira Lia Rodrigues no Festival de Outono de Paris, que acontece neste momento. O performer, bailarino e coreógrafo é um dos 10 artistas brasileiros convidados por Lia Rodrigues a participar do evento. Marcelo Evelyn apresenta o solo Ai, 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 um espetáculo inaugural da carreira dele, criado há quase 30 anos. Bem-vindo ao RFI Convida, Marcelo. Muito obrigado, Adriana. Marcelo, por que a escolha desse solo autobiográfico, concebido nos anos 1990, para participar desse festival? Isso foi uma ideia da Lia, que foi convidada pelo Festival do Outono para fazer essa seleção de obras. A Lia, ao invés de mostrar as obras do repertório dela, ela resolveu chamar 10 artistas brasileiros que fazem para fazer parte desse portrait, e eu achei um gesto muito generoso, muito bonito de dividir, ao invés de estar só mostrando o que ela faz, dividir com os outros esse lugar. Então a Lia me chamou para retomar esse solo, porque eu apresentei no Brasil nos anos 90, ela foi a primeira pessoa a me chamar para dançar no Brasil, quando ela dirigiu o Festival Panorama. Eu estava já há mais de 10 anos fora do Brasil e não dançava no Brasil. A Lia me chamou para mostrar esse solo. E ela ficou com esse solo na cabeça. Eu considero ela um pouco a madrinha desse solo, porque foi a pessoa que levou para o Brasil. E agora, um ano atrás, ela me chamou e perguntou: você pode apresentar dentro desse portrait? Eu fiquei muito honrado, muito feliz com o convite, e estou aqui retomando 26 anos depois da estreia. E como é, então, dançar esse espetáculo quase 30 anos depois? É uma dupla confrontação com o passado? É uma confrontação com o passado. É engraçado porque esse solo foi feito muito a partir das minhas memórias de infância, de adolescência, e agora eu retomo uma memória, não só a memória de infância, mas a memória do tempo que eu criei. Foi criado em Nova York, num processo longo, muito experimental, assim, muito procurando o que era. Foi um solo que eu comecei a fazer realmente sem ter uma ideia do que seria. Eu queria fazer uma obra centrada na minha história, no meu corpo, no meu movimento. Então, tem assim como ondas de memória que vão e vêm, e eu fico muito feliz de poder revisitar, de poder apresentar esse solo num contexto mais histórico, porque, na verdade, me mostra que as coisas não envelhecem muito. A gente muda, se transforma, mas eu acho que as coisas continuam um pouco na essência do que elas são. Um solo multidisciplinar. Tem vídeo, tem música, tem performance, tem dança. Sim, tem filme que foram feitos, um Super 8 feito pelo Karim Ainuz, um cineasta brasileiro também, meu amigo de muito tempo. Tem uma especialidade assim de objetos de cena e figurinos. Eu acho que nos anos 90 a gente trocava muito de roupa nos espetáculos. Hoje em dia eu acho que isso tá menos, mas assim, é um solo que eu retomei exatamente igual como ele foi criado, com todas as músicas, com a estrutura dramatúrgica, com todos os objetos, inclusive os objetos e as roupas originais. Então tem um pouco assim essa especificidade de ir para muitos lugares, mas para tentar falar de um corpo e tentar encontrar uma maneira de como que esse corpo e essa pessoalidade chega no outro. Marcelo, o título é um título ambíguo, remete a Carmen Miranda, a estereótipos do Brasil, ao seu lamento enquanto exilado, mas para um estrangeiro, ai, 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 soa também como eu. E o que reforça esse lado autobiográfico. Eu nunca tinha pensado no ai, ai, ai do inglês, mas o título para mim me veio muito mesmo com essa coisa do desbunde da Carmen Miranda, dessa imagem exotizada que se tem do Brasil, mas também como o choro, a saudade. Foi um solo feito com muita saudade do Brasil, criado no inverno frio, eu muito sozinho, eu decidi trabalhar sozinho a princípio nesse solo, e tem essa ambiguidade desse ai, 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 uma coisa que chega nas pessoas, mas é engraçado que você trouxe agora esse ai, 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 já muda muita coisa, já me dá muita coisa. Esse solo, além da saudade, ele já coloca há quase 30 anos a questão de gênero que é hoje tão atual, no Brasil e no mundo. Sim. Era importante para mim, era um momento que eu estava falando disso, eu estava em Nova York
entrando em contato com todo esse movimento das drag queens, com todo o movimento, uma coisa, né, gay de gênero mais forte que estava acontecendo ali em Nova York. Então eu fiz toda uma pesquisa nesse mundo, conversando com pessoas, e para mim era muito importante abordar isso. E é verdade que hoje em dia isso está mais na moda, se fala mais disso, mas na época era uma coisa ainda muito pouco falada, muito pouco discutida. E você coloca isso na peça de uma maneira inclusiva. Como você vê a evolução desse movimento hoje, esse movimento de gênero? Eu sinto, Adriana, que a gente, né, as pessoas da minha geração, a gente abriu um pouquinho esse espaço. A gente já vem lutando, eu acho que desde os anos 80, para que a gente fale disso, para que a gente tenha mais espaço, né? Que essa questão de gênero faça parte da vida, realmente, da sociedade no mundo. Eu acho que evoluiu muito, eu acho que abriu muitas possibilidades, eu fico muito feliz que a gente tenha evoluído dessa maneira, mas eu acho que a gente ainda tem que trabalhar muito para entender isso não só como uma questão assim política, mas uma questão pessoal, uma questão humana, né? Porque eu acho que no fundo nós somos seres humanos, nós somos parte de uma humanidade e a gente tem que se aceitar dessa maneira. Ai, 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 Marcelo também é o ponto de partida da plataforma de criação de dança Demolition Incorporada, que você criou nessa época e depois fez uma ponte entre Teresina, sua cidade natal, e o mundo, ampliando o seu trabalho para a esfera política e social. Sim, foi aí que eu criei Demolition Incorporado, uma plataforma de criação. Eu não queria ter uma companhia, eu pensei desde o início trabalhar com colaboração. Eu criei junto com outros artistas, o John Murphy, que me assessorou nesse processo, a Nat Geiger e o Yap Lindaya, meus colaboradores na época, e nós começamos a trabalhar a partir daí. Foi realmente o início de uma maneira de trabalhar mais aberta, mais livre e eu acho que mais inclusiva, tentando trazer mais o mundo e o outro para dentro do trabalho. Porque depois do solo, o seu trabalho ficou muito mais coletivo. Sim, ficou muito mais coletivo, muito mais político. Eu acho que eu comecei a olhar o mundo e realmente tentar colocar a minha dança no mundo, que para mim é importante que a dança não esteja ligada só a uma pessoalidade ou a uma maneira de fazer, mas que a dança chegue no outro, que a dança fale de um mundo que não é só estético, de um mundo que é político, que é sensorial, e que eu acho que a gente tem que continuar pensando como fazer isso. Pois é, em 2017, quando você deu uma entrevista aqui para a RFI, você já dizia que o seu trabalho era político, cada vez mais nesse ano de 2021. Cada vez mais, sobretudo porque fazem 14 anos que eu voltei a trabalhar também no Brasil, em Teresina, no Piauí, de onde eu venho, e escolhi Teresina porque é a minha cidade, mas também porque é um lugar muito abandonado, muito quase desprezado, mesmo dentro do Brasil, e eu comecei a entender essa precariedade como uma maneira de me situar do mundo, de me posicionar, usar essa precariedade como uma alavanca mesmo para o meu trabalho, para o meu posicionamento, e eu continuo tentando trabalhar dessa maneira e tentando entender o mundo. A gente agora está num outro momento, né? Politicamente o Brasil está passando por um processo difícil, político sobretudo, e eu acho que é importante a gente insistir nesse lugar da arte como possibilidade de gerar pensamento para um novo mundo, para um mundo melhor, que eu espero que em breve a gente possa ter de novo um Brasil mais aberto, mais inclusivo, mais feliz, mais igual para todo mundo, porque nesse momento está bem difícil. Marcelo, no início da entrevista, nós falamos dessa programação especial, dessa seleção feita pela Lia Rodrigues. É uma seleção representativa da dança contemporânea brasileira? Eu acho que sim. A Lia foi muito sensível na escolha dessas pessoas. É claro que o Brasil é um lugar enorme, com muita gente, tem muita gente boa que não está nessa programação, mas exatamente pessoas que atravessaram o caminho da Lia, que colaboram com ela, que dividem com ela uma maneira de pensar o mundo. Eu acho que tem um pouco de tudo, né? Tem gente preta, tem gente branca, tem homem, tem mulher, tem transexual, tem um pouco de tudo. Eu acho que ela foi muito feliz dessa escolha. Eu achei um gesto politicamente muito preciso,
né? Porque a Lia fala muito de outridade, fala muito do outro no trabalho dela. Ela está muito preocupada com isso, que é uma coisa que nos torna muito próximos, que é uma preocupação minha também. Então, eu acho que ela conseguiu realmente trazer um número de artistas bem representativo do que se faz no Brasil hoje. Que espelham o Brasil. Que espelha o Brasil. Eu vejo um pouco como os estilhaços, sabe? Eu acho que é como se fosse assim, um espelho que se quebrou em muitos e que vai para todo lugar. Eu acho que mostra, sim, o que a gente está fazendo no Brasil, do que eu vi até agora dos trabalhos. Eu acho que tem uma força muito grande, assim, de estar no palco, de estar nesse momento. Eu acho que está todo mundo muito consciente do momento que a gente está político no Brasil, de como que a gente pode, como que a gente deve continuar trazendo, através da nossa arte, dos nossos trabalhos, propondo um outro mundo, uma outra maneira de estar aqui. Marcelo, agora, para terminar, você encerra, então, o Solo Ai Ai hoje, aqui em Paris, mas Sim. você volta em breve aos palcos franceses, Eu com volto uma nova criação. Sim, a França, eu vivi aqui em Paris no início da minha chegada na Europa, nos anos 80 ainda, e depois eu andei muito afastado da França. Nos últimos 5 anos eu tenho trabalhado muito na França, tenho sido muito feliz aqui, assim, com o que me convidam, e eu fiz uma criação com uma coreógrafa marroquina francesa que se chama Latifa Labissi, que vai estrear em Rennes, no Festival do TNB, em novembro. Então eu acabo Ai 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 hoje, mas daqui a um mês volto para o Brasil, porque tenho trabalho no Brasil, e daqui a um mês eu estou de volta para Rennes. A gente mostra esse trabalho também, que chama La Nuit tombe quand elle veut, aqui em Paris em dezembro, no início de dezembro, também como parte do Festival do Outono. E com um músico brasileiro. Com o músico brasileiro, o Tom Monteiro, que nos acompanha, é um trio, nós estamos em cena, é uma vigília, na verdade a peça é uma vigília longa, sonora, também com muita emoção, assim, com muitas vozes, é quase que uma reunião de muitas vozes, de muitos lugares, numa situação também compartilhada com o público, onde o público está próximo, onde o público está com a gente, que eu acho que é um pouco o meu desejo, de cada vez mais usar a dança para aproximar pessoas, para trazer pessoas, para invocar também outras vozes, outras realidades. Eu acho que é muito importante que a gente não esteja só onde a gente está, mas que a gente considere o outro e que a gente invoque realmente essas outras vozes. Muito obrigada, Marcelo Evelyn, por participar do RF Convida e por essa entrevista. Muito obrigado, Adriana.